sobre a questão que muitas pessoas eles pegam um texto isoladamente e aplica e utiliza-se desse texto e forma uma doutrina ou um movimento em torno do texto, sem levar em consideração ou respeitando o respectivo contexto da passagem. Por isto, tem hoje aparecido e muitas doutrinas que são doutrinas tradicionais e não doutrinas bíblicas, escriturísticas. Então é importante analisar esse texto de capítulo 14 completo do livro de 1 aos Coríntios, o que o irmão Paulo vai tratar aí. Isso é de suma importância para qualquer leitor, para o sincero leitor, melhor dizendo, entender e interpretar essa questão das línguas, aqui contida no capítulo 14 do livro de 1 aos Coríntios. Então acredito que você tem uma Bíblia aí, e acredito também que o que você ouviu ou você mesmo leu no capítulo 14 de 1 Coríntios, nós não podemos interpretar, entender esse versículo, esse capítulo completo, com uma perspectiva religiosa denominacional. Tem que tirar essa perspectiva, tem que amputar, tirar para fora do nosso raciocínio a questão denominacional. Porque existem denominações que separam esse capítulo completo de 1 Coríntios. Alguns acreditam de uma forma, outros acreditam de outra forma. Uma acredita que essas línguas estranhas, ou se a língua que é falada aí, refere-se às línguas que é falada no meio do movimento das denominações religiosas apelidadas de pentecostais. E as neopentecostais, as outras denominações religiosas, existem outras que não acreditam que esse texto aqui esteja se referindo a línguas realmente como a do movimento pentecostal. Mas não importa se o A ou o B acredita dessa forma. O que deve ser acreditado é o que está realmente escrito no capítulo 14 completo de 1 Coríntios. O que Paulo trata aqui. Então vamos agora às considerações sobre 1 Coríntios, ao falarmos sobre a questão das línguas. Bem, primeiro nós temos que entender o contexto geral, não só o contexto de 1 Coríntios capítulo 14, mas o contexto geral, aonde se fala sobre a questão de línguas. Não pegar apenas um versículo isolado, como no caso o capítulo 14, versículo 2 diz: porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Bem, essa língua aqui, nós temos que considerar o contexto dela. Essa língua aqui, não é o que Paulo está falando aqui, não é uma consideração totalmente isolada, esquecida, e aí Paulo começa a tratar do outro assunto. Não, é o mesmo assunto. Aqui, Paulo, nós temos que entender num contexto todinho completo, Paulo vai falar da questão da ordem, quando os irmãos se reúnem como igreja, certo? Então, nós temos que ver, primeiramente, Paulo ele vai tratar, do capítulo 14, ele vai tratar sobre duas coisas importantes, todo um capítulo ele vai tratar de duas coisas importantes, principalmente do capítulo 1 até o capítulo 20, o versículo 20, capítulo 14, versículo 1 até o 25, ele vai tratar sobre a questão dessa ordem na reunião, né, quando os irmãos estão reunidos. E aí, o irmão Paulo ele começa falando e vai falar, destacar dois assuntos, né, por não dizer três. Primeiro, profecias. Segundo, línguas. E terceiro, interpretação. Então, leve em consideração
essas três categorias do capítulo 14 completo. E aí ficará melhor para nós, ou para alguns, entender realmente o que está nas Escrituras. Bem, Paulo, ele não está fazendo uma apologia, incentivando aqui nesse momento aqui, dizendo que as pessoas que estão na reunião têm que falar a língua, porque edifica a si mesmo. Não, Paulo está tratando aqui numa questão de crítica. Quando ele diz que o profetizar é melhor do que falar língua. E essa língua aqui não é a língua que muitas pessoas pensam sem nenhuma significação, e sim línguas idiomáticas. Você me diz, mas a língua idiomática, irmão Daniel, se trata sobre a questão de falar aos homens. E é nessa língua aqui, fala que não fala aos homens, fala a Deus. Bem, esse texto, o capítulo 14, o versículo 2 é interpretado pelo versículo 27. Vamos ler o capítulo 14, versículo 2, e considerar também o versículo 13 e 27. Preste atenção, se trata do mesmo assunto e da mesma categoria quando se fala de profecia, língua e interpretação. Aqui Paulo fala a questão da língua e depois fala da interpretação, que está logo após. O capítulo 14, versículo 2, leamos. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Então vemos aqui que essa língua estranha, ninguém o entende. Porque o que fala língua estranha, ninguém não fala aos homens. Versículo 13. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Versículo 27. Se o que fala língua estranha, faça-se isto por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Então nós vemos aqui que se não haver intérprete, essa pessoa deveria ficar calada. Versículo 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Gostaria de salientar e considerar a última parte do versículo 28, que diz, e fale consigo mesmo e com Deus. Esse fale consigo mesmo e com Deus corresponde o mesmo teor do versículo 2 do capítulo 14, quando diz, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Isto é, não tem intérprete, então ele fica calado na igreja e fale consigo mesmo. O termo, a categoria de dizer falar consigo mesmo, porque o falar é para edificação, como o profetizar. Então, quando ele fala consigo mesmo, ele fala em mistérios, porque não fala aos homens, não fala aos homens. Mas essa língua, quando é considerada aqui, temos que entender que fala a questão do idiomática. O capítulo 2 de Atos dos Apóstolos também menciona essa questão, que é a questão idiomática. Alguns chegam a dizer que não, é uma língua e tal que deve ser aprendida. Existem algumas denominações religiosas que ensinam seus membros a falar em língua e coisas do tipo assim, mas isto não é bíblico, isto é uma tradição denominacional de um movimento. Assim como existe na política a direita e a esquerda, dentro do denominacionalismo, parece-me que não é diferente. Existe a direita e a esquerda sobre essa questão, entre outras. O capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o versículo 4 diz, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas ou línguas estranhas, conforme o Espírito Santo lhe concedesse que falassem. Então foi manifestado aqui o dom de variedade de línguas para se anunciar através desse dom, através desses idiomas, pelos os irmãos que tinham a função apostólica lá naquele momento. Os irmãos estavam reunidos ali, aproximadamente 120, de acordo com o capítulo 1, versículo 15 de Atos. Foram idiomas. Para quê? E o versículo 6 diz, e correndo aquela voz, juntaram-se uma multidão, estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo,
os outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? E aí ele vai falar os locais e a língua desses locais. Então, não é língua sem nenhum significado, como alguns repetindo, não é isto que a Escritura mostra. É um mau entendimento, e aí há uma operação tradicional, cerebral, algo psicológico que tem agravado na mente das pessoas por chegar a uma conclusão totalmente errônea do que está escrito no texto e no contexto. Paulo, ele não está dando um mandamento na questão de, se você não falar em língua, você não tem Deus, não tem o Espírito Santo, e aí surgem outras questões que eu não vou abordar agora, porque ficaria muito extenso o áudio. Então, há outras considerações, o capítulo 14. E eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas. Quando Paulo fala, eu queria que vocês falassem línguas estranhas, Paulo está dizendo da questão do dom da variedade de língua. Mas se não houver intérprete, é melhor que haja a profecia. É melhor que haja a palavra profetizar ou profecia. Profetizar significa anunciar a mensagem. Para quê? Para que a igreja receba a edificação. E eu quero que todos vós faleis em língua estranha, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua estranha, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Então, aqui não tem três tipos de língua, ou dois tipos de língua. Existe apenas uma língua aqui no capítulo 14 de 1 Coríntios, que é a língua idiomática, que fala da questão da intérprete. Porque se não houver intérprete, esteja calado na igreja, na reunião, reunido como igreja. E fale consigo mesmo. É como se a edificação para ele mesmo. E fale com Deus, isto é, fale em espírito, em mistérios. A língua que ninguém entende, um idioma, não há nenhuma edificação, a não ser que haja intérprete. E Paulo faz uma dura crítica a essa questão de falar por falar. Um idioma onde há pessoas reunidas de um determinado local sem nenhuma significação. Olha a crítica que ele faz, versículo 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Então, tudo há um significação. Então, essa língua que era falada lá em Corinto era uma língua idiomática. Então, quando você quer entender o texto, você tem que considerar completamente o contexto, e não apenas ficar com um. Quando Paulo, capítulo... provavelmente, como mostra que é uma crítica e não uma questão de você tem que falar, Paulo está dizendo que e tal. Não. Capítulo 14, versículo 2, faça uma comparação, cole com o versículo 14, o 13 e 14, vamos ler completo. Pelo que o que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. A questão de orar bem é a questão idiomática que aquele indivíduo está orando. No espírito, ele ora bem, ou seja, está tudo ok, está tudo calmo. Mas o entendimento dele fica sem fruto. Que farei, pois? Orareis com o espírito, mas também orarei com o entendimento, ou seja, a pessoa vai falar no idioma, ou naquele momento, naquele contexto lá de Corinto, ele tinha que falar também no entendimento. Ou seja, algo que produzisse um fruto para o entendimento, para a edificação de todos que estavam ali reunidos. E não algo de individualidade. A igreja se reúne não é para individualidade, cada um por si, mas sim para compartilhar, para partilhar. Este é o significado de comunhão. Não é um isolado do outro, falando uma coisa que ninguém entende,
pulando, fazendo isso e aquilo. Isso não é a reunião da igreja em si. Né? Então, olha o que diz mais aqui. Mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o Espírito, como dirás o que ocupa o lugar de um douto? O amém sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que dizes? Então vemos aqui, porque realmente tu dás bem é graça, mas o outro não é edificado. Capítulo 14, versículo 17, 16, mostra claramente, pelas escrituras sagradas, que Paulo faz uma crítica. Porque se alguém está falando alguma coisa que ninguém entende, como é que o outro vai dar falar o amém, a confirmação sobre aquilo que ninguém entende? Paulo está dizendo isso aí. Né? A não ser que haja intérprete. Eu ouvi um caso de um certo amigo que falou que nos Estados Unidos chegou lá um missionário, um irmão que fazia missões, e ele estava sentado num salão denominacional, e lá chegou outra pessoa de uma tribo, de outro local, e começou a falar em línguas estrangeiras, em língua estranha, pulava e falava, e o missionário ficou horrorizado. E o povo dava glória a Deus, falava palavras assim do tipo, aleluia, e todo dizia amém e tal. E aquele missionário, eles conhecia a língua daquele homem que estava falando em língua estranha lá. Era um idioma, amaldiçoando o Senhor Jesus, amaldiçoando a igreja reunida ali, e o povo dizendo amém, ninguém estava entendendo. Por isso que é perigoso. Né? Então, aí o povo pensava que era o Espírito Santo e tal, coisa do tipo. E era Satanás, os demônios estavam se aproveitando da ingenuidade daqueles irmãos, daqueles cristãos, mal informados, e aí estavam abusando da fé. E o povo dizendo amém, pulando, se alegrando, e aquele missionário conhecia o dialeto, a língua, que aquele indivíduo, aquele homem estava falando ali na frente. Então, por isso, devemos tomar muito cuidado. Então, não é questão de crer cegamente em uma coisa. Você me diz, irmão Daniel, você não crê em língua estranha? Não, nós temos que crer de acordo com o que está na Escritura. Mas é a língua estranha. Não, quem vai ter que provar que a língua estranha é aquela que ele está falando é do Espírito Santo? É eles, é as pessoas que falam. E não eu, porque o que está escrito deve ser analisado. O que não está escrito realmente deve ser duvidado. Então, recomendo que continue lendo sobre essas questões do que diz a Escritura Sagrada. Acredito que isto não é o fim, é a conclusão, mas acredito que é um bom começo para um ótimo fim em tratar-se sobre a questão da língua estranha, da questão idiomática. Então, ressaltando, considerando o que nós acabamos de falar aqui. Acabei de falar aqui. Capítulo 14 trata-se de 3 coisas principais. Existe outra, mas 3 coisas principais. Profecia, língua e interpretação. Não tire isto da sua mente. Leia o texto completo, capítulo 14. E entenderás, porque a língua aqui sempre é acompanhado com a interpretação. E a profecia é acompanhado de edificação. Assim também, a língua com a interpretação causa edificação para a igreja. Assim Paulo estava salientando para a igreja de Corinto.